De onde vem o nome do Brasil? O nome é uma das coisas mais importantes que nós temos. Eu não sei se você sabe, mas o nosso nome, o nosso próprio nome, ele carrega uma missão. Quando os nossos pais escolheram o nosso nome, cada um dos nomes eles carregam algo que está ligado de alguma forma com a nossa vocação. Percebam a importância de nós darmos bons nomes, por exemplo, para os filhos. Porque, querendo ou não, este nome que você vai dar para o seu filho, ele vai, de alguma forma, interferir na missão que ele vai desempenhar no mundo. Isso é bíblico, isso é claramente bíblico. Tanto é que Deus, ele muda o nome de vários personagens bíblicos ao decorrer da história para mostrar a eles a missão que eles têm, as missões que eles irão desempenhar. Vejamos a história de Abraão, que era Abrão e vai ser Abraão. Vejamos a história de Jacó, que vai mudar o nome para Israel. Vejamos a história de Saulo, que vai mudar o nome para Paulo. E assim tantos outros personagens bíblicos que mudam de nome. E aquele novo nome que Deus os dá está totalmente ligado à missão que eles irão desempenhar. Então, o nome, ele é algo muito importante. É uma das coisas mais importantes que nós temos. Realmente o meu nome não é muito bom, né? Mas enfim, Edmilson. Edmilson, depois eu fui pesquisar, ele é alguma abreviação que vem de Ed, e Ed vem de Edmundo, né? E o significado do nome Edmundo é guardião dos bens, ou seja, alguém que guarda aquilo que é bom, que protege os bens, os bens do céu, né? Então, nós vamos ter um grande santo, né, chamado Edmundo também. Então, o nome ele traz essa missão. Ele remete a este chamado que nós temos. Porque o nosso nome é como Deus nos chama. E cada nome tem um chamado, tem uma missão. Então, nós vamos começar essa aula de história, mas iniciando falando sobre a importância do nome. Então veja, olha só que interessante. Isaías 43. Mas agora, versículo 1. Mas agora diz Yahvé, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te modelou, ó Israel. Veja, né? Chamou primeiro por Jacó e depois pelo novo nome. Não temas, porque eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Olha que interessante. Deus nos chama pelo nosso nome. Então o nosso nome, ele não foi dado por acaso. Talvez o seu pai escolheu o seu nome inspirado num jogador de futebol, como foi o meu caso, ou o seu pai escolheu o seu nome por causa que ele tinha um parente, o seu avô, enfim, e ele gostou e queria botar um nome para honrá-lo, ou você recebeu um nome por causa de um santo, ou você recebeu um nome porque a sua mãe naquela época assistia TV, assistia novela e achou aquele nome muito bonito e colocou em você. Bom, esta aí é uma explicação natural, digamos assim. Entretanto, isso não aconteceu por acaso. Você recebeu esse nome e Deus quis, na sua providência divina, que você se chamasse assim. Então a primeira coisa que você precisa fazer é começar a amar o seu nome. E veja que no meu caso não é muito fácil, mas, né, Edmilson, né, não é um nome tão bonito assim, mas foi o nome que Deus escolheu para mim. E aqui no Brasil a gente tem esse costume, né, de colocar o som em todos os nomes, Anderson, Whindersson, Wanderson, Flanderson, Weary, né, de misturar essas coisas, mas tudo isso tem um significado, né? Claro que às vezes o nome pode ser uma coisa absurda, aí você reza, procura um sacerdote e tenta aí fazer alguma coisa, mas na maioria dos casos, né,
fora as exceções, a regra é que todos nós temos um nome que ele possui um significado e isso remete a um papel, a uma missão, a um chamado que Deus nos dá. E qual é o nome do nosso país? Qual é o nome do nosso país? Aí vem a questão. Veja, o nome do nosso país atualmente é Brasil. Mas antes de ser Brasil, ele se chamava Terra de Santa Cruz. O primeiro nome, o nome que foi dado por Pedro Álvares Cabral quando ele chegou aqui no Brasil, quando ele chegou aqui nestas terras, o nome que ele deu para este país era Terra de Santa Cruz. É aquilo que está na carta de Pero Vaz de Caminha. Por que ele escolheu este nome? Por que escolheu Terra de Santa Cruz? Por acaso? Ele estava lá, tropeçou, caiu, bateu a cabeça e chamou Terra de Santa Cruz? Não. Tem um motivo para isso acontecer. Esse motivo a gente vai entender mais quando nós falarmos sobre a chegada dos portugueses aqui. Porém, eu já vou adiantar algo para vocês. A chegada dos portugueses no Brasil, ela foi guiada pela cruz. Quando os portugueses, eles foram fazer um contorno de uma calmaria. A calmaria é um momento no qual os mares, eles não têm vento. Então, você não consegue velejar, vamos dizer assim. Você precisa encontrar ventos para poder continuar a sua navegação. Então, estes navegadores, eles foram fazer um contorno na costa da África, na região da Guiné, chamada Costa da Guiné. E quando eles fizeram esse contorno, eles começaram a seguir o Cruzeiro do Sul. Eles precisavam ir para a África do Sul. Para eu ir para a África do Sul, que naquela época se chamava Cabo da Boa Esperança, a região onde está o Cabo da Boa Esperança, atual ali região da África do Sul, eles estavam ali seguindo o Cruzeiro do Sul. Enfim, então eles foram seguindo o Cruzeiro do Sul, só que eles não chegaram na África do Sul. A providência divina quis que eles chegassem onde? No Brasil. Então nós temos a cruz como um sinal que guiou os portugueses. Além disso, todas as caravelas, elas estavam com o emblema da Ordem de Cristo, da Ordem dos Cavaleiros de Cristo, antiga Ordem Templária, que em Portugal, depois da supressão da Ordem Templária, mudou de nome para Ordem de Cristo. E todas as caravelas estavam com o nome, com a cruz, sinal da Ordem de Cristo, símbolo da Ordem de Cristo. Então, cada uma das caravelas, todas as caravelas, elas estavam com o sinal da cruz. Olha que interessante. Então, as caravelas foram guiadas pela cruz com o sinal da cruz. Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles não possuíam marcos, porque o objetivo deles não era chegar aqui. Enfim, nós vamos falar mais sobre isso depois. Mas o objetivo deles era chegar até a Índia. Porém, quando eles chegaram aqui, eles não tinham os marcos e eles precisavam marcar essa terra como deles. O que Pedro Álvares Cabral faz? Derrubem 2 árvores, façamos uma cruz. Nesta cruz, nós vamos colocar ali o brasão de armas de Portugal, colocarmos que nós chegamos aqui, a data e tudo mais, e a questão do rei Dom Manuel. Pronto. Eles usaram como marco uma cruz. Olha só interessante. Olha só que interessante. Os portugueses foram guiados pela cruz, com o sinal da cruz, marcaram a terra que eles chegaram com a cruz. Que nome melhor para dar essa terra, senão Terra de Santa Cruz? Então, este é o primeiro nome que o Brasil recebeu. Terra de Santa Cruz. A primeira homilia, o primeiro ato público que aconteceu aqui nesse país foi uma missa, e neste ato público, a homilia do padre, na época, depois bispo Dom Henrique de Coimbra, foi sobre a cruz de Cristo. Olha que interessante. Olha que bonito. Então, o nome do Brasil acabou recebendo, antes de ser Brasil, o primeiro nome, Terra de Santa Cruz. Essa terra recebeu o nome de Terra de Santa Cruz porque ela é este símbolo, este marco da cruz. E aqui já está algo que está ligado à vocação do nosso país. O nosso país, o Brasil, ele tem uma vocação. Ele tem uma vocação.
E essa vocação, ela está ligada à cruz de Cristo. Eu vou falar mais no final, quando nós concluirmos todas essas aulas, nós vamos falar a respeito dessa vocação do Brasil. Mas percebam que a terra de Santa Cruz foi o primeiro nome do Brasil. Porém, mudou de nome. Passou a ser chamado Brasil. E a origem do nome Brasil tem duas vertentes. Tem uma vertente, vamos dizer assim, mais convencional, mais conhecida, mais defendida. Inclusive, é a que está na primeira história do Brasil, escrita pelo Frei Frei Vicente Salvador, perdão, onde ele escreveu o livro A História do Brasil, e neste livro ele coloca aquela coisa que nós aprendemos na escola, que o nome Brasil, ele remete ao pau-brasil, que era um pau vermelho, uma madeira vermelha usada para a realização de móveis na Europa, que era retirado aqui do Brasil, levado para a Europa, e essa madeira ela era avermelhada, então ela era parecida com a brasa, então pau-brasa, pau-brasil, e aí saiu essa palavra Brasil, né? Essa origem da palavra Brasil. Bom, o que acontece, tá? Veja, essa é uma história convencional que está ligada a uma questão exploratória, vamos dizer assim, ali de uma matéria-prima, não no sentido de marxismo, a exploração, mas na questão de retirar uma obra, uma matéria-prima. E ela é uma visão extremamente materialista e muitas vezes naturalista. Porém, a palavra Brasil, ela é mais antiga do que a palavra pau-brasil, vamos dizer assim, pau-brasa. A palavra Brasil, ela é anterior ao século XVI. E para nós descobrirmos a origem do nosso nome, a origem do nome do nosso país, melhor dizendo, nós precisamos ir até a história medieval, até a história de um santo chamado São Brandão, o Navegador. No século VI, havia muitos mosteiros na Irlanda, frutos da missão realizada por São Patrício. São Patrício foi, ao meu ver, um dos santos mais impressionantes da história. Gente, cada coisa que ele fazia é impressionante. O homem levitava, o homem voava, o homem se transformava em animais. Isso aconteceu na história. Ele petrificava, congelava, fazia brotar fogo. Ele conseguia ficar transparente, vamos dizer assim, né? Não é invisível, mas foram foram atacá-lo com uma espada, e quando o seu malfeitor foi desempenhar ali o golpe, ele ficou transparente e a espada passou por ele, né? Atravessou ele e não fez absolutamente nada. Não aconteceu absolutamente nada. Impressionante. São Patrício é impressionante. Tem um vídeo no YouTube lá sobre São Patrício, e aí você pode observar, ver e conhecer mais. Enfim, veja só. Essa história, ela está ligada a uma missão. São Patrício, ele foi o grande santo que, vamos dizer assim, converteu os celtas da Irlanda e fundou inúmeros mosteiros. Foi o santo fundador da Irlanda. Tanto é que o símbolo da Irlanda é o trevo de 3 folhas por causa de São Patrício. Veja, um dos frutos deste mosteiro de São Patrício foi um homem chamado Brandão, Brandini, Sante Brandini, São Brandão, que ele tinha um espírito tão missionário, um espírito de tanta vontade de levar a mensagem do evangelho para os povos desconhecidos, que ele pegava um barco e saía navegando, assim, navegando sem rumo, e chegava numa ilha. A primeira coisa que ele fazia, celebrava uma missa e procurava pessoas para falar de Deus. Bom, inclusive há uma coisa bem interessante, lembrando, conta-se na sua biografia que ele, certa vez, parou em uma ilha e, como de costume, junto com os seus irmãos que acompanhavam, não irmãos de sangue, mas os irmãos de missão
que o acompanhavam. Ele foi realizar uma missa e, de repente, no meio da missa, aquela ilha começa a tremer, começa a se mexer, começa a andar. Aquilo chamou a atenção de todos eles e quando eles perceberam, eles estavam em cima de uma baleia e ele celebrou a missa em cima de uma baleia. Coisa impressionante, uma baleia jubarte, enorme, gigante, de 30 metros. Então ele confundiu com uma ilha, aquela baleia parada ali, meio que encalhada. E então ele realizou este ato totalmente inusitado de ter celebrado uma missa em cima das costas de uma baleia. Uma coisa impressionante, uma coisa impressionante. Bom, o que acontece? O que tem a ver a história desse São Brandão com o Brasil? Ah, já sei, Brandão Brasil. Não, não é isso. No século X foi realizada uma biografia de São Brandão chamada Vita Sancti Brandini, onde está relatado todos os lugares de missão que ele foi. No Polo Norte, lá na região da Groenlândia, na Iceland, na Islândia, região ali da Noruega, todas as ilhas do norte. Alguns vão colocar também que ele possivelmente tenha chegado a terras desconhecidas, até mesmo no Canadá. É possível, totalmente possível. Enfim, ele fez toda a missão naquele lugar. Lá não fala Canadá, mas fala aquelas regiões do Polo Norte, ali as regiões do norte, Islândia, enfim. E dentro desta biografia está um relato muito interessante. Vejam só. Conta que São Brandão saiu ao oeste da Groenlândia, em direção um pouco assim ao sul também, e que nessa viagem ele chegou até uma ilha que era totalmente diferente daquelas ilhas que ele estava acostumado a ver no norte. Como ela estava mais ao sul, em direção, né, para o leste ali também, da ilha da Irlanda, ele encontrou nessa ilha uma vegetação totalmente diferente da vegetação das ilhas do norte. A vegetação das ilhas do norte é de um clima mais temperado, né? Então aquela vegetação era de um clima mais tropical. Então ela era mais verde, tinha muitas flores, era colorida, era muito bonita. Aquilo chamou a atenção dos olhos de São Brandão. Ele não estava acostumado a ver isso. Olha que interessante. E aí, o que ele faz? Ele chega naquela ilha e observa que também haviam alguns animais, e os animais eram muito bonitos, os pássaros eram bonitos, os pássaros estavam cantando, os pássaros eram coloridos. Ele olha e encontra frutas, frutas suculentas, doces, que ele não estava acostumado a ver nas ilhas do norte, onde a maioria da vegetação das árvores são pinheiros. Então ele estava vendo frutas tropicais. Aquilo tudo está relatado na sua biografia e ele acha aquilo impressionante e chama, olha o nome que ele deu para essa ilha, ele chama esta ilha de High Brazil. A palavra Brasil, ela, inclusive o nome do nosso país, antes de ser com S, era com Z. Inclusive no inglês até hoje se chama Brasil com Z. No inglês arcaico do século X, quando foi escrita este livro, a palavra High Brasil, ela significa paraíso. Olha só que interessante. A palavra Brasil tem a ver com paraíso. Veja que é algo totalmente diferente de você dizer que a palavra Brasil vem do pau-brasil, quando você olha e diz, nossa, a palavra Brasil, ela significa paraíso. Essa ilha nunca foi encontrada, porque nos mapas das viagens de São Brandão, ele colocou a leste da região do Reino Unido, ali, da Irlanda, e não tem nada a leste daquela região. Mas provavelmente ela é alguma ilha que está mais ligada ali às Ilhas Canárias, enfim, algum arquipélago de ilha tropical que ele tenha chegado. E ele nomeou esta ilha como High Brasil. E o nome Brasil se tornou o nome do nosso país. Veja que
Por algum motivo, Deus também mudou o nome do nosso país, de Terra de Santa Cruz para Brasil. Isso remete a uma missão que esse país tem. De fato, de ser um paraíso. Não um paraíso no símbolo de que aqui vai ser um mundo perfeito. Mas pare para pensar um pouco. O Brasil é um país que é muito grande, que tem uma quantidade enorme de terras. Nós vamos também falar sobre isso. É uma profecia que Deus deu e isso se cumpriu. O Brasil também é um país que não sofre com tantos problemas climáticos e desastres naturais como tantos outros países do mundo. O Brasil é um país onde as pessoas, por mais desgraçada vida que tenham, é algo que chama atenção, que o brasileiro ele não desiste, ele está, vamos continuar, vamos trabalhar. O brasileiro é alguém que está feliz, é uma coisa que chama atenção. O brasileiro é um povo que gosta do visitante, isso é uma coisa engraçada. Na maioria dos outros lugares, quando você vai viajar, quando você vai morar em um outro lugar, aquelas pessoas, elas têm uma certa, digamos assim, aversão, uma desconfiança. O brasileiro não, já acolhe, vem aqui, vamos lá, senta aqui. Eu nunca vou me esquecer, a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu estava andando de metrô junto com outros amigos, nós estávamos indo para um evento, inclusive um evento da igreja, um encontro jovem, e nós estávamos no metrô meio perdidos, porque estávamos querendo ir até como é que é o nome? O Cristo Redentor, e a gente fez apenas uma pergunta, né, para uma passageira. Nunca vou me esquecer disso. E a mulher começou a explicar tudo, a dar informações, a dizer onde a gente deveria ir para comer melhor. E começou a dizer, ofereceu o contato dela. Enfim, gente, aqui no Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, isso não é muito comum, né? Porque a gente já tem mais uma colonização mais europeia. E isso está ligado, inclusive, à nossa própria fundação, porque quando os portugueses chegaram aqui, os índios não expulsaram, os índios vieram e vão participar da missa. Então vai ter uma mistura ali, vai ter um grande encontro. Então veja que o nome do nosso país, ele carrega um significado, que é anterior ao pau-brasil, que vem do inglês arcaico, Hy Brasil, H-Y-B-R-A-Z-I-L, Hy Brasil. E este Hy Brasil, este paraíso, tem referência a um chamado. Talvez este chamado ele não está sendo realizado porque nós desconhecemos. Porque aquilo que nos contaram é falso. E isso faz com que nós não vivamos a missão, o chamado que Deus nos deu, como país, como nação, porque a história da nossa nação foi destruída. Então, resgatar esta história é muito importante. Compartilhar essa informação é muito importante. Por isso, nós que estamos aqui precisamos difundir isso. E eu quero a sua ajuda para isso. Eu preciso que você compartilhe essas informações com outras pessoas. Ensine outras pessoas também. Isso aqui não é meu. Eu não sou dono do conhecimento. Então, você precisa contar isso para o seu filho, você precisa contar isso para a sua esposa, para os seus parentes, porque perceba, você que está ouvindo isso pela primeira vez, quando eu vi isso pela primeira vez, isso encheu meu coração, isso me deixou feliz, isso me disse, nossa, que incrível, meu Deus, que coisa importante, o nosso país se chama paraíso, que coisa interessante. Então, meus caros, o Brasil, ele precisa se tornar conhecido de verdade. Hoje, o Brasil ele é desconhecido e por esse motivo o nosso chamado e a nossa vocação não são desempenhados. Mas Deus nos chamou pelo nome e não pelo nome pau-brasil, mas pelo nome paraíso. Hy Brasil. Enfim, meus caros, é assim que eu concluo então essa nossa primeira aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desta aula e aguardo vocês
para a nossa segunda aula. Um abraço e Deus abençoe.